8h12. Bom, por falar nisso, doutor Juliano Calegari, que é criminalista, está aqui conosco. Doutor Juliano, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, tudo bem? Tudo bem. Doutor Juliano, para assistir um jogo desse, às vezes a pessoa não consegue nem pelo site, nem nada, mas aparece aqueles cambistas vendendo aí 5, 10 vezes mais caro um ingresso, não só futebol. Vem aí aquela cantora, como é que ela chama? Taylor Swift. Que aconteceu recentemente. E aí, isso é alguma infração fazer isso ou não? Tem alguma lei que impede isso? Tem uma lei, mas para a gente entender um pouco melhor esse cenário, a gente tem que entender como funciona a legislação brasileira. A legislação brasileira ela é bem defasada no sentido de criminalizar de forma eficaz o ato de cambismo, né? A última alteração que nós tivemos aqui no Brasil foi em 2003, com a criação do Estatuto do Torcedor, que ele previu ali algumas formas de crime para quem pratica esse ato dentro da esfera de eventos esportivos, no modo geral, né? Para esse cenário de eventos esportivos, esse Estatuto do Torcedor criou alguns crimes ali que são no sentido da pessoa que vende ingressos de eventos esportivos por preço superior estampado no bilhete, né? Só que isso se restringe, como eu disse, né, a eventos esportivos. Nos casos gerais, como eventos musicais, por exemplo, teatrais ou culturais no modo geral, não dá para aplicar essa lei, porque aqui no Brasil a gente tem um princípio, né, no direito penal, de que a lei penal ela tem que ser taxativa, ela não pode ser vaga, né? Ela tem que ser muito objetiva sobre qual que é a conduta que tem que ser criminalizada. Então, para esses demais casos, o judiciário vem aplicando uma outra lei, uma lei antiga, que é a lei dos crimes contra a economia popular, que prevê no seu artigo 2º, inciso 9º, uma pena de 6 meses a 2 anos e multa para quem, a segunda redação da lei é o seguinte, para quem obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulação ou processos fraudulentos. E aí ele dá até uns exemplos, como bola de neve, cadeia, pichardismo, ou qualquer outros equivalentes. Veja que não é uma redação clara sobre a pessoa que compra um ingresso e revende por preço abusivo, né? Que é o conhecido cambismo. Então, a gente tem aí meio que um espaço vago, né? O judiciário tenta aplicar para esses casos de eventos, de shows, né? Quem pratica cambismo com ingressos, como, por exemplo, da Taylor Swift, tenta aplicar essa lei dos crimes contra a economia popular, mas, mesmo assim, não tem muita segurança jurídica, porque a própria lei penal não é taxativa. Agora, doutor, a gente poderia dizer que uma lei contra o crime popular, entrar no show, entrar no futebol, seria uma questão de primeiras necessidades, como, por exemplo, feijão, arroz ou qualquer outra coisa? Pois é, o legislador acabou entendendo que esse tipo de ato poderia ocasionar ali um crime contra a economia popular. E aí que vem, na verdade, inclusive, a própria discussão sobre a aplicação dessa atual redação do artigo 2º, inciso 9º da Lei de Crimes contra a Economia Popular. Porque ele tem uns próprios exemplos, como, por exemplo, o pichardismo, que são esquemas de pirâmides que afetam centenas de pessoas e podem ocasionar, de fato, ali, afetar o bem jurídico da economia popular. Quem olha para esse artigo pode até questionar, será que o cambismo, que afeta poucas pessoas ali, se a gente pode dizer isso, afetaria, de fato, a economia popular? Essa própria dúvida também pode vir a ocasionar nessa insegurança jurídica, que o juiz pode se ver como um caso de que não é possível a aplicação da lei, no caso, para o caso de cambismo, né? Porque, olhando assim popularmente, doutor Juliano, eu poderia até gostar do show da Taylor Swift, mas se eu não for no show, eu posso ver na internet, ou qualquer hora. Agora, se eu chegar num supermercado, né, e não tiver um produto básico, sem ele eu não posso passar, não é verdade? Pois é, exatamente. Justamente em razão desse problema legislativo, que saiu até recentemente, né, tem um projeto de lei, tem algumas notícias que saíram recentemente, de que a deputada Simone Marchetto propôs na Câmara dos Deputados um projeto de lei
para a criação do cambismo no modo geral, para inclusive abarcar todos esses tipos de eventos, não só nos esportivos, né? Porque hoje em dia, como eu disse, a gente só tem expressamente previsto o cambismo, né, como crime no Estatuto do Torcedor. Nos demais casos, a gente tem uma situação meio vaga. E aí esse projeto de lei, ele prevê aqui, né, a criminalização para quem vender, expor à venda por preços superiores aos fixados oficialmente pelas entidades promotoras do evento, alguns ingressos de competições esportivas, audições musicais, apresentações teatrais, eventos de carnaval, qualquer outro evento de diversão e lazer. E aí tem uma pena também, que é de 1 a 4 anos. Aqui o caso não é nem necessariamente de criar uma pena maior para esse tipo de ato, mas é de a gente trazer uma maior segurança jurídica de aplicação de fato à lei para quem pratica esse ato de cambismo em todos os cenários, né? Perfeito. Doutor Juliano, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Juliano Calegari, criminalista e sócio do Prado e Calegari Advogados, conversando conosco. 8h18.